Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui no plenário, onde estamos utilizando como cenário, né, porque aqui nós conseguimos gravar aí sem a máscara, né? A nossa máscara fica aqui, nós estamos cumprindo todo o protocolo de proteção e saúde com relação à Covid-19, distanciamento do entrevistado e também da equipe técnica nos permite, então, fazer sem máscara. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, no Fala Vereador de hoje, o vereador Jovino Cardoso Neto, do Solidariedade. Prazer tê-lo conosco, vereador. Privilégio é meu estar aqui mais uma vez com a TVL, com você, Marcão, trazendo aí as ações que eu tenho feito junto à nossa cidade de Blumenau, na Câmara Municipal. Vereador, o senhor tem tratado muito aqui na Câmara de Vereadores sobre educação. O senhor tem cobrado aí do Executivo a construção de CIs aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, o senhor esteve em reunião com a própria secretária municipal de Educação para cobrar e saber como é que está essa situação, justamente para poder trazer aí aos demais parlamentares, não é mesmo? Sim, Marcão, eu tive a oportunidade de estar com alguns membros da Associação de Moradores, por exemplo, de Jardim Germânico. A comunidade ali está com o CI já em construção há muito tempo. Sim. E, infelizmente, não teve a conclusão da obra. Recursos que vêm do governo federal e, por esse motivo, houve algum impasse. E agora estamos, então, conversa com a secretária de Educação, não só com relação ao CI do Jardim Germânico, mas sim nós temos um CI, como é conhecido, na Johann Hof, lá em Salto Norte. Temos também na Bornhof, que é conhecido como Passo Manso, esse nós já conseguimos entregar. Na Rua da Glória também já entregamos. E agora estou solicitando mais um CI, uma transversal da Rua Bahia, que é próximo à Rua Marechal Hermes da Fonseca. Estou solicitando ao Executivo que possamos implantar mais uma creche naquela localidade, pois as demandas são constantes. Por isso, eu peço ao Executivo, através de requerimento, para que viabilize o mais rápido possível a construção ou locação de um imóvel para poder atender as crianças daquela localidade, como também temos em outros locais da cidade que estamos atendendo através de requerimento e solicitações, muitas vezes em visita em loco com o Executivo. Ô vereador, alguns CIs estão em fase de construção aqui na cidade de Blumenau, com recursos do governo federal. Tem contrapartida da prefeitura, mas os recursos são do governo federal, não é mesmo? Temos a participação do governo federal. Está, em algum momento, alguns desses CIs com impasse, não sei se por documentação do município ou da União, atrasando um pouco a conclusão desses CIs. Por isso, o município, alguns desses, já rompeu a parceria com o governo federal, solicitou que o governo liberasse para que pudesse ser feito com recursos próprios, e assim nós temos concluído já 2 desses 6. Vereador, o senhor tem procurado sempre, desde o seu primeiro mandato aqui na Câmara, acompanhar de perto aí a situação de algumas regiões mais carentes da nossa cidade. E aí eu falo da Vila Bromberg, falo da Vila União, né? Falo aí de outras regiões que o senhor acompanha muito de perto, né? E agora o senhor tem pedido muito atenção do Poder Executivo para essas regiões mais pobres. A exemplo de reurbanizações, a exemplo de levar aí mais qualidade de vida. Como é que está essa situação, esse seu trabalho de reivindicação do Executivo para as regiões mais carentes da cidade? Importante, Marcão, nós falarmos sobre essa situação. Na verdade, nós temos ali a Vila Bromberg com Vila Feliz, que houve um processo já em 1990 por parte dos ex-prefeitos que começaram a implantar aquele loteamento. E ali já tinha água, tinha luz, só que estava faltando naquela localidade um processo de pavimentação. E também nominar as ruas para que as pessoas possam, ou pudessem, na época, receber as suas correspondências. Isso foi possível. Era muito precário, né, vereador? Sem dúvida, uma dificuldade enorme com relação a isso. Me refiro a uma delas que é, nesse momento, a Vila Bromberg com Vila Feliz. A obra está em andamento, já está
iniciando o processo de pavimentação. E, além disso, nós temos conclusão já da Vila Vitória. A Vila Vitória, para quem conhece, conhecida como a Rua da Coca-Cola ali, nós temos a obra concluída com nominação das vias, as pessoas já recebem correspondência, já tem a pavimentação concluída e agora estamos com mais 2 comunidades sendo atendidas na cidade de Blumenau, que é a Vila União e a Vila Ientes, que já foi deliberado a ordem de serviço e as obras também já iniciaram. Agora, temos inúmeras comunidades que são carentes, que precisam de uma atenção do poder público. A comunidade da Figueira, a comunidade da Fazendinha, lá na Velha também, a comunidade do Morro do Arthur e outras comunidades que temos, também uma transversal ali da Rua da Coca-Cola, como é conhecido. Nós temos mais algumas comunidades que precisam de uma atenção por parte do Executivo. E estamos solicitando projetos, porque muitas vezes a comunidade não entende, mas é moroso esse processo. Leva 5, 6, até 10 anos para aprovar um projeto, para viabilizar o recurso do governo, seja do Estado, da União, do próprio município, e agora já é realidade. Conseguimos nominar as vias, conseguimos fazer o processo de pavimentação de algumas e as outras já estão em andamento, trazendo qualidade de vida para a nossa gente. Ô vereador, apesar da Câmara ter aqui a sua Comissão Especial de Regularização Fundiária, o senhor também tem insistido bastante com o governo nessa questão. Algumas o senhor já conseguiu aí a intervenção do poder público, já conseguiu a regularização fundiária, mas dessas localidades, algumas ainda estão carentes desse serviço. Sem dúvida, eu vou dar um exemplo também, a transversal do pastor Oswaldo Hess, né? Nós temos ali uma comunidade que precisa de uma atenção com relação a melhorias de acesso às suas residências, não diferente, um pouco à frente, como é conhecido o morro, comunidade da Garuva. Então, são essas 2 comunidades também que precisam de uma atenção e eu cobro constantemente do Executivo que viabilize um atendimento para trazer qualidade de vida, dignidade para a nossa gente. Vereador, o senhor tem trazido assuntos polêmicos aqui para a Câmara de Vereadores, inclusive defendido alguns desses assuntos. Um deles é a liberação aí do corredor de ônibus para agilizar o sistema viário da cidade. Um assunto até que divide opiniões e o senhor tem a sua bem clara. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema que o senhor trouxe aqui para a tribuna e que acabou aí chamando a atenção das pessoas. Na verdade, eu estou com um processo já na Câmara com quase 17 anos, no Poder Legislativo e Executivo, então eu conheço um pouco a realidade da nossa cidade. Em 2005, nós tínhamos quase 130 mil usuários do transporte coletivo. Tínhamos um avanço no que tange ao transporte coletivo e uma necessidade maior de usuários na nossa cidade. Hoje nós estamos vendo uma redução de linhas, redução de coletivo, transporte coletivo, e, sem dúvida, diminuição dos passageiros. Se eu não me foge a memória, acho que nós estamos com menos de 70 mil usuários do transporte coletivo dia. Isso é um número significante e que traz aí uma redução do uso dos corredores de ônibus, sabendo que temos menos ônibus na cidade. Na verdade, só a Blumob, há pouco tempo, levou 30 ônibus embora, ou seja, tirou de circulação na cidade de Blumenau. E o que eu tenho visto? Quase todos os horários, seja vespertino, matutino, há uma necessidade de termos a liberação dos corredores de ônibus, porque eles ficam ociosos. E aí fica no processo de semáforos ou cruzamento, os nossos carros em filas, trazendo congestionamento, e os corredores de ônibus ociosos. É constantemente isso. Então, por isso eu solicito a liberação dos corredores de ônibus, se não for possível na parte da manhã, mas quem sabe no horário de pico, logo ao amanhecer até as 8 horas, ou das 16 até as 19 horas, que é importante que tenhamos a liberação. Nós tínhamos um problema muito grave no que tange a vários corredores de ônibus. Martin Luther, parte da Rua São Paulo, conseguimos liberar, e a Rua Itajaí também. Por exemplo, a Rua Itajaí, da Câmara Municipal, aqui próximo à Rua das Palmeiras, até o SESI, a rotatória do SESI, nós tínhamos filas, porque o corredor de ônibus... Às vezes até Gaspar. Exatamente. O corredor de ônibus tomava ocupação de alguns
poucos efetivos que seja do coletivo do município, nossos ônibus, e ficavam ociosos por muito tempo. Então, agora conseguimos liberar parte do corredor de ônibus, ou que seja, alguns horários, e flui melhor o trânsito na rua Itajaí com a liberação dos corredores de ônibus. Ô, vereador, mas vamos lá. Caso volte ao normal, não é importante que o ônibus tenha uma regularidade, tenha um corredor exclusivo, para que ele consiga ter aí, para os passageiros, uma regularidade e fazendo com que cada vez mais as pessoas andem no transporte coletivo? Eu penso que nós precisamos fazer um sistema mais inteligente no transporte coletivo na cidade de Blumenau, até mesmo na mobilidade urbana. Eu sempre disse que quem para no abrigo de ônibus é o coletivo, é o ônibus que para ali, não é o carro de passeio, uma moto, ou motocicleta, assim por diante. Então, quem espera é o carro que está atrás do veículo, não é o veículo de passeio que vai esperar no lugar do abrigo de ônibus, né, do ponto de ônibus. Então, faz necessário nós liberarmos, entendo dessa forma. Tá certo. Vereador, outro assunto que o senhor está trazendo aqui para a Câmara de Vereadores esta semana é a sua ideia de fazer um projeto aí para que os blumenauenses não sejam mais obrigados a utilizar a máscara de prevenção ao Covid-19. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Ok. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando sobre esse e muitos outros assuntos com o vereador Jovino Cardoso Neto, do Solidariedade. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade, conversar com os nossos parlamentares. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos entrevistando hoje no Fala o vereador do Solidariedade, vereador Jovino Cardoso Neto. Vereador, antes de entrar aí no assunto das máscaras aqui na cidade de Blumenau, o senhor tem chamado muito atenção por parte dos nossos governantes com relação a um trabalho muito sério que é desenvolvido aqui na cidade de Blumenau, que é com relação ao SAMU. Existe aí uma constatação que as ambulâncias do SAMU estão deterioradas, trabalham full time, 24 horas e precisam de reposição. E corremos até o risco de ficarmos aí sem atendimento se isso não ocorrer de uma forma rápida. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto que o senhor está trazendo para a Câmara de Vereadores. Na verdade, nós temos hoje o SAMU, que presta um excelente serviço na nossa cidade. Temos 3 viaturas, Marcão, 3 viaturas. Nós temos uma na região sul, que atende a região do Grande Garcia. Essa sim, essa está em bom estado, essa é uma viatura mais moderna e tem atendido aí as demandas. Mas as outras 2, infelizmente, não estão atendendo as nossas demandas, com problemas constantes. Por exemplo, essa madrugada eu fui chamado para viabilizar um atendimento junto a uma pessoa que estava com dificuldades de respirar, com dificuldades aí de saúde, e me chamaram então, e eu tive a oportunidade de chamar o SAMU. O SAMU chegou ali, era quase meia hora da manhã, e eu comecei a conversar com os atendentes e ver aí as demandas que tem. A ambulância do SAMU, as 2 que tem, não conseguem viabilizar o velocímetro acima de 60, 70 por hora. Está com problemas realmente no sistema de motor e assim por diante. Além de estar sucateada nos seus equipamentos,
que tem internamente. Nós temos um bom atendimento por parte dos profissionais na área da saúde, fizeram um atendimento excelente, levaram o cidadão que eu solicitei até o hospital, ele conseguiu ser atendido junto ao SAMU e também no hospital. E agora estou cobrando do Executivo, acabei de sair de uma reunião, por exemplo, liguei também para o secretário de Saúde, cobrando para que tenhamos aí o mais rápido possível a aquisição de 2 novas ambulâncias, além de termos também que ver a questão da remuneração desses servidores da saúde, pois eles tiveram aí uma situação muito delicada com relação à determinação do Ministério Público, que não permite pagar parte das horas extras conforme estava sendo. Então, temos uma dificuldade com relação à remuneração, além disso também a questão dos nossos veículos, que são as 2 ambulâncias SAMU sucateadas, sendo 3, uma só em bom estado. Então, eu solicitei ao Executivo, vai para um processo de licitação, inclusive vou cobrar constantemente até nós resolvermos esse problema. Ô, vereador, esses recursos são provenientes do governo do Estado para aquisição de novas ambulâncias? Como é que funciona essa parte? Esses recursos, na verdade, vêm por parte do Poder Legislativo. Teve vereadores aqui que, na época, foram presidente, liberaram recursos, colocaram no Fundo de Saúde para viabilizar parte da aquisição de uma dessas viaturas. O município tem participação e aí, sem dúvida, tem uma participação que pode vir por emenda parlamentar, pode vir pelo governo federal, ou o Estado, ou o município. Deixando claro de que nós tínhamos 4. Uma, o governo do Estado veio aqui e levou embora. Disse que era só no processo, quando tínhamos aí a questão muito constante do Covid na cidade, e veio aqui a melhor que nós tínhamos, ou seja, a mais equipada que nós tínhamos, o governo veio aqui, o governo do Estado, e tirou da nossa cidade. É lamentável que, mais uma vez, um descaso como Blumenau com relação a isso. Vereador, o senhor está trazendo para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para que os blumenauenses não sejam mais obrigados a utilizar máscara, que hoje é utilizada para prevenção do Covid-19. Gostaria que o senhor explicasse essa matéria que começa a tramitar na casa. Na verdade, nós temos aí inúmeros estudos de que a máscara ela tem, sim, uma serventia, mas, ao mesmo tempo, ela tem algumas dificuldades que pode transmitir também algo que não é salutar à saúde. E uma situação que me chama a atenção, nós estamos com, hoje, uma média de idade de 16, 15, 16 anos, as crianças ou adolescentes que estão viabilizando já a vacina contra o Covid-19. Isso já dá a entender que nós temos uma boa porcentagem da cidade de Blumenau totalmente imunizada. Então, eu acho que não há mais necessidade de termos o uso das máscaras, até porque temos também muitas dificuldades no processo de respirar com a máscara, e além disso, vamos chegar num momento bem difícil agora, que é o verão na cidade de Blumenau, e que se encontra muitas dificuldades, quase que 90% de quem usa esse processo de proteção, ele é de malha ou algodão, de alguma forma assim, sem dúvida vai trazer um transtorno maior, inclusive na cidade de Blumenau, por uma questão climática. Então, por isso, eu estou com um projeto tramitando na Câmara para eliminar o uso da máscara no nosso município. Como é que é o trâmite desse projeto aqui na casa? Ele passa pela nossa Procuradoria do Legislativo, aí vem para a CCJ, depois passa nas demais comissões, e sendo aprovado nas comissões, em especial na comissão do CCJ, ele deve vir a plenário, e aí vamos ter a decisão dos 15 parlamentares se vamos realmente efetivar a proibição ou não do uso das máscaras na cidade. Vereador, tem um outro projeto seu que o senhor colocou aí à disposição da análise dos parlamentares, aliás, está em trâmite, inclusive, aqui na casa. É um projeto de lei que proíbe a fiscalização por meio de vídeo monitoramento aqui na cidade. Qual é o objetivo desta sua ideia e desta lei que o senhor está propondo? Bom, Marcão, primeiro, eu sou muito persistente naquilo que eu vejo que é a injustiça que está se cometendo com a nossa sociedade. Me permite aqui fazer uma retrospectiva no que tange aos populares secadores de cabelo, o radar móvel, que para mim sempre foi a indústria da multa, depois de mais de 5 anos de luta,
eu consegui, junto com os meus pares, com a Câmara de Vereadores, inviabilizar o uso da indústria da multa na cidade de Blumenau. Era em horários comerciais, quando precisávamos, na verdade, nas madrugadas ou entardecer da noite, que temos um aumento de veículos com alta velocidade na cidade, não tínhamos, porque ele era em horário de saída de escola, era em horário comercial, onde tinha o maior fluxo de veículos e era meramente arrecadatório. Isso eliminamos, quero agradecer à Câmara, os vereadores que votaram comigo e o prefeito que sancionou. Agora temos aí uma situação que é a implantação de vídeo monitoramento na cidade de Blumenau, que estamos com dificuldades para manter a ordem na cidade de Blumenau no que tange ao abuso dessa questão de monitoramento com a indústria da multa também. Está acontecendo em alguns cruzamentos, está acontecendo em alguns lugares que a comunidade acaba estacionando seus veículos, e isso tem tornado, ou que seja, um transtorno, tem sido um transtorno para a nossa comunidade o dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Se nós tivermos um acidente à frente do semáforo, seja 10, 15, 20 metros, e parar o veículo próximo a uma faixa, seja zebrada, ou seja uma faixa de pedestre, uma faixa elevada, que a Câmara pegar, nós não vamos poder justificar à frente que aquele cidadão estava parado aqui, atrás, ou que seja, numa faixa ou numa sinaleira, embaixo de uma sinaleira, devido ao acidente que houve na frente. Como é que vamos provar isso? Então, são injustiças cometidas e muitas, né, na cidade de Blumenau. Um outro exemplo, nós não temos condições de estabelecer na cidade estacionamento para toda a sociedade. E nós temos a melhor idade, ou pessoas com deficiência física que param ali 2, 3 segundos, ou 30 segundos, ou 1 minuto, para que aquela pessoa com deficiência possa acessar aonde ela quer ir, seja no estabelecimento de saúde, comercial, alguma situação assim, e também está sendo notificado. Então, cabe o bom senso de nós sabermos que a indústria da multa tem que dar um basta na cidade de Blumenau. Vereador, para encerrar, seu pedido aí já há muitos anos de construção de mais pontes aqui na cidade de Blumenau, foram construídas aí 2 aqui no centro da cidade nos últimos tempos, mas o senhor também tem pedido aí elevados na cidade para contribuir aí com o nosso trânsito. Como é que está essa situação? Lamentável, né, Marcão? Blumenau, a nossa Secretaria de Planejamento precisa pensar maior, ou que seja, pensar grande. Nós não podemos continuar achando que só as pontes vão resolver os problemas do nosso município. Parabéns, é importante, são pontes na área central da cidade, são pontes nos nossos bairros. Agora, o que traz o congestionamento na cidade de Blumenau é as rotatórias e os semáforos. Isso é certo, né? Não precisa ser perito ou técnico na área para ver isso. Então, Blumenau precisa pensar diferente. Não estou falando aqui, Marcão, em termos viadutos na cidade de Blumenau, não. Viadutos é com alça de acesso, tem toda uma situação. Eu estou pedindo para fazer elevados, aonde o veículo tem uma passagem que dá liberdade para que quem vai fazer a travessia possa fazer também. Então, é fundamental que nós tenhamos uma visão ampla na cidade de Blumenau, porque as pontes têm resolvido o problema para a travessia de uma rua para outra, ou no nosso próprio rio ou ribeirões da nossa cidade. Então, tem resolvido em parte, mas quem sabe 20%. 100%, ou que seja, os 80% que falta para a mobilidade urbana, é fazer elevados na cidade de Blumenau. E um elevado hoje custa 1 milhão, 1 milhão e 200, faz necessário, dependendo, né, o distanciamento de cada via, nós implantarmos isso na cidade. Tem recurso, sim, do governo federal, temos que buscar recursos no governo do estado e viabilizar de uma vez por todas elevado na cidade. E eu penso que está na hora do planejamento do município de Blumenau pensar diferente, pensar de uma forma que a cidade precisa ter mobilidade urbana. E vou deixar um alerta aqui, se me permite, Marcão. Não podemos cometer os erros que estão sendo cometidos, só pensar em rotatórias e fazer semáforo na cidade de Blumenau. Uma outra situação que me chama a atenção aqui é a situação que nós estamos tendo aqui na Rua General Osório. Eu não sei quem foi o mentor, né, o mentor dessa situação, de fazer aqueles semáforos inteligentes, nos 2 sentidos, horários de pico e vice-versa, bairro-centro, centro-bairro, mas isso está trazendo um prejuízo muito maior para a cidade do que
como estava antes. Então, faz necessário nós reavaliarmos quem está pensando em mobilidade urbana na cidade de Blumenau. Tá certo. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar aí com a sua presença aí também em outras oportunidades. Obrigado, Marcão, mais uma vez pela oportunidade. Estar sempre falando com o nosso munícipe é um privilégio, e trazer aí o que nós temos feito dia a dia para a cidade de Blumenau na Câmara Municipal. Obrigado. Ok. Sucesso na caminhada. Vereador Jovino Cardoso Neto foi entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala Vereador volta na semana que vem entrevistando outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.